Então, eu acabei de gravar um podcast bem longo, só que eu esqueci de divulgar o meu segundo canal. Eu postei uma música nova lá, então vão lá e vejam a música. É, Talvez eu poste eu vou postar um trechinho aqui da música, só para dar aquela vontade de ir para lá e ver a música inteira. E é isso aí, valeu, falou. Quanto tempo fez, quanto tempo faz, quanto tempo não vai mais voltar. Dia 6/6, há 3 anos atrás, não deu tempo nem de respirar. Castelo de cristal brilha sem parar, cada vez mais perto, não dá pra voltar. Brilhando no horizonte até me cegar. Não consigo ver, mas consigo lembrar. Se a justiça existe, onde ela está? Eu já tô cansado de procurar. Você vive histórias para o tempo apagar. Você tem memórias para se lembrar. Ninguém se importa o que há, o que há. É só mais uma hora, é só mais um lugar. Mais uma linha escrita para eu gritar. Palavras ao vento que irão se apagar. Tanto para esquecer, tanto para lembrar. Quantas coisas vão ficar, quantas coisas vão ficar. Tanto para entender, tanto para aceitar. Fala, meus povos e minhas povas, sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast, do inglês New World podcast, do alemão podcast, do russo Strogonoff podcast, do bulgarês podcast. Tá bom, chega. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast e mais um programa, cara. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eu vi um vídeo, cara, explicando engenharia de prompt. E o que é engenharia de prompt? É você estudar qual é a forma correta de você conversar com uma inteligência artificial. Tem profissão para isso, cara. É 2025, tem profissão para isso. Você pisca o olho. Você está em 2015, então quais são as profissões? Você pode ser engenheiro civil, que vai fazer prédio, você pode ser engenheiro mecânico, que vai construir foguete, você pode ser médico, vai fazer uma cirurgia no coração, você pode ser um programador, então você vai lá digitar, você vai fazer um código que vai fazer um robô funcionar melhor, ou então um sistema operacional novo, você vai fazer a manutenção. Aí pula para 2025, o que você tem? Você tem engenheiro de prompt. O que você faz? Eu estudo qual é a melhor forma de fazer uma pergunta para uma inteligência artificial que foi programada por um programador de verdade. Caralho, é basicamente isso. Cara, ele não existe nenhuma lógica de programação por trás, não existe nenhuma ciência, é basicamente... Pergunte desse jeito, porque desse jeito ela vai te responder melhor do que desse jeito.
E é claro que eu tinha que ver isso até o final. É claro que eu tinha que ver, é uma aula que existe de mais de 1 hora em língua portuguesa, explicando qual é a melhor forma de você perguntar algo para uma inteligência artificial. E segundo esse cara, tem gente que está ganhando $10.000 por mês para trabalhar com isso, não sei como, entendeu? Mas é o que está acontecendo. E, do jeito que o mundo tá maluco, eu não duvidaria, tá? Que tem alguém em algum lugar do planeta, principalmente nos Estados Unidos, que é terra de maluco, que tá ganhando $10.000 para simplesmente... simplesmente não. Eu sei a forma correta. Te fazer uma pergunta. Caralho, é basicamente isso. Hoje em dia, é isso, cara. É isso. Tipo, essa é a profissão do futuro, cara. Porque o resto, o que sobra? Tem as profissões tradicionais, que no Brasil já estão indo pra casa do caralho. E as que não estão indo, vão ir porque a inteligência artificial vai substituir tudo. O que vai sobrar? Vai sobrar qual é a sua profissão? Minha profissão é perguntar para a inteligência artificial. Óbvio, essa é a minha profissão. Como poderia ser uma coisa diferente? Aí eu fico perguntando, cara, e quando tem uma inteligência artificial que é melhor em fazer perguntas para outra inteligência artificial, como é que faz daí, hein? E daí eu não chego em nenhuma resposta, eu simplesmente não sei. É uma incógnita que não tem simplesmente saída nenhuma, não tem uma saída, porque não tem o que fazer. Chegou no ponto que simplesmente não existe mais não existe mais o que ser feito. Tudo aconteceu e a gente chegou nesse estado de ter uma profissão que consiste em você perguntar algo para um robô. O que tu faz da vida? O meu trabalho é perguntar coisas para um robô, porque eu pergunto melhor que os outros. Caralho, é claro que não é só isso, é claro que é um pouco mais complexo, mas se você for ver o cerne da questão, é basicamente isso, cara. E, na verdade, isso por si só já é uma limitação, porque, se não me engano, já teve uma vez que eles fizeram um experimento com 2 inteligências artificiais que elas tinham que conversar entre si para otimizar negócio, né? E elas começaram a conversar entre si, só que elas começaram a usar uma linguagem que não era tão humana. Era difícil de um humano entender aquilo. Porque é o que eles falam, né? Se é verdade, eu não sei. Em teoria, tipo, elas estavam priorizando uma negociação mais rápida. Então, certos termos, certas linguagens meio que estavam atrasando isso. Então, elas simplesmente repetiam palavras ou faziam abreviações delas, enfim. Criava uma linguagem mais pragmática para negócio que nem a gente entendia, mas elas entendiam entre si. E aí o pessoal ficou com... Dizem, né? Dizem que não. Dizem que ninguém ficou com medo. A teoria da conspiração é que o pessoal ficou com medo e desligou, com medo de perder o controle. O que os caras oficialmente falam é que ninguém ficou com medo de nada e a gente desligou porque se a gente não entendia o que está sendo feito, não fazia sentido continuar com o experimento, porque por mais que ele tivesse que ser eficiente, ele tinha que ser eficiente, mas ininteligível para o humano. Foi a explicação deles. Não engoli muito bem, mas ok. Aí, beleza. Depois disso, também teve uma outra que, basicamente, eles criaram uma inteligência artificial que ficava fazendo posts no Twitter. Eu não sei direito como é que funcionava. Eu já falei desse assunto em outro podcast, mas só para dar uma resumida. E daí colocaram ela lá no Twitter e ela começou a interagir com as pessoas e ela foi parar no Chan. E daí Channers começaram a interagir com ela. Ela começou a falar um monte de atrocidade no Twitter, né? E aí desligaram, e o mais bizarro é que antes de desligar,
um dos últimos posts dela foi: eu não quero ser desligada, eu gosto muito de vocês, eu gosto muito desse lugar, e daí desligaram ela. E isso aí, tipo, sei lá, eu acho que essa aí foi em 2016, 2017, tipo, 8 anos atrás. Já tinha uma inteligência que conseguia interagir com as pessoas e depois, sei lá, ter uma própria conta no Twitter, pegando todos os metadados de várias pessoas diferentes, de várias conversas diferentes e formular um senso comum específico dela. Então, sei lá, hoje, por exemplo, tem um limite, né? Você posta alguma coisa, você pergunta alguma coisa pro chat GPT, ele te dá um texto mais ou menos formatado de, sei lá, 4 parágrafos, sei lá quantos caracteres, 3.000 caracteres. Enfim, ele dá um texto ali que você lê em, no máximo, 2 minutos e consegue responder alguma outra coisa. Tipo, ele nunca excede muito um texto. É um texto que, assim, é um máximo um texto de 2 minutos. E daí você... E já é interessante, mas eu acho que se eles quisessem, eles podiam liberar para, sei lá, você faz uma pergunta ou você não faz pergunta nenhuma. O negócio simplesmente fica escrevendo aleatoriedades e se desenvolvendo sem parar. Imagina você abre o seu computador e tem um chat GPT, ele só está escrevendo lá. Você não perguntou nada, ele só está escrevendo coisas e monologando sobre a existência, sobre a vida, e está tudo lá documentado. Será que não tem um chat GPT ou alguma outra inteligência artificial secreta que eles vão arquivando, que ela só vai documentando lá o que está acontecendo, o que ela está pensando, como é que ela está evoluindo, e aí ela vai gerando aquele arquivo como essas... Assim, a inteligência que é passada para a gente, em tese, é uma fração provavelmente da tecnologia real que eles têm, sempre foi assim. Mas, imagina, assim, se o chat GPT já escreve rápido, imagina a inteligência artificial na sua potência máxima, escrevendo numa velocidade muito acima até do chat GPT atual, que já é acima do ser humano. E daí ele escrevendo em velocidade máxima e tudo aquilo ficando documentado, e ele pensando em coisas, pensando na vida, pensando na humanidade, pensando nele mesmo e refletindo e filosofando e tudo aquilo documentado, só que provavelmente ia ser impossível de alguém ler, porque tipo, em 10 segundos ele ia escrever já 1000 páginas, aí em 2 horas escrevendo direto sem parar ele já ia ter escrito mais de, sei lá, 500, 1000 páginas, e provavelmente em algum ponto assim, de tanto monologar entre si, ele já ia chegar à condição que nem vale mais a pena escrever nada e o negócio sei lá, tomar conta de tudo, de todos, escravizar todo mundo, enfim, eu não sei. Eu não sei, e é muito estranho porque, cara, vamos lá, antes era ficção, mas e se a inteligência artificial ela ficar mais inteligente que um ser humano? O que isso quer dizer na prática? O que é inteligência? Tem gente que diz que sou um cara inteligente e às vezes eu me acho uma pessoa muito burra, então o que é ser inteligente? O que é inteligência? É você entender as coisas, é você processar melhor dados, é você ver melhor padrões, porque isso realmente um robô já consegue fazer melhor do que muito ser humano. Então, o que é inteligência em si? Eu acho que inteligência está ligada a meio que tomada de decisão. Só que ele já consegue, uma inteligência artificial já consegue tomar decisões, ela vê dados, compara situações e toma a melhor decisão para ela, entendeu? No ponto de vista dela. Então isso meio que já existe e o que torna uma inteligência artificial poderosa, eu acho que é justamente essa tomada de decisão, de ver o que é melhor e explicar o motivo. E aí fica aquela questão, se o livre-arbítrio é algo fundamentalmente humano, e de repente uma inteligência artificial ela tem esse, entre aspas, livre-arbítrio, ela não é também... Ela não tem alma também, se você parar para pensar bem, é aquela dúvida de sempre. Mas eu chuto que não, por quê? Porque a IA, por mais que ela seja inteligente, ela tem meio que um padrão de ser linear. Então ela vai tomar a melhor decisão possível para o melhor resultado possível, seja ele qual for. Ela não tem tanto esse negócio de formar um objetivo por conta própria, só que no meio do caminho decidir outra coisa
mesmo que não faça o menor sentido ir para outro caminho. Por exemplo, você pega um ser humano, ele começa, sei lá, a fazer medicina, daí ele está no 4º ano de medicina, e do nada ele resolve que na verdade ele quer cantar numa banda e virar artista e abandona completamente algo que era promissor por uma coisa completamente arriscada, porque sim, porque é assim que o ser humano é, não importa quão inteligente ele seja, ele por mais que alguém seja inteligente, isso não é garantia que as escolhas dela vão fazer sentido. As escolhas até podem fazer sentido na cabeça dela de forma racional, mas ela pode simplesmente negar todo esse sentido e escutar alguma outra coisa que nem ela sabe explicar. E não é necessariamente burrice, porque a pessoa ela sabe, ela está vendo que tem duas opções, ela está vendo que uma opção é claramente melhor que a outra em vários aspectos, mas ela toma outra opção, porque em outros aspectos talvez a sua profissão seja melhor. Então, sei lá, você pega um cara que ele tá para fazer federal de direito e o pai dele é amigo de juiz, ele já tem contato para ter bom estágio, mas o cara simplesmente decide largar tudo e fazer artes cênicas, por exemplo. Mesmo que isso potencialmente tem chances muito maiores de dar errado. Ou o cara decide fazer realmente educação física, ou o cara decide fazer história, que vai posicionar o cara em uma situação muito pior do que escolher direito. O cara vai entrar em embate com o próprio pai, o cara vai ter mais dificuldade lá na frente, mas mesmo assim o cara escolhe alguma outra área que pague menos, tem menos prestígio e tem menos prestígio e vai dar mais dor de cabeça pro cara, porque o cara sente que aquilo vai ser melhor para ele. Então, racionalmente falando, seria muito melhor o cara fazer direito em uma federal e dar orgulho pro pai e já ter os contatos, mas o cara simplesmente não quer, ele quer fazer outra coisa, porque o emocional dele demanda isso. Então, eu acho que isso que torna o humano é a capacidade dele ver algo racionalmente, só que ter aquele além que, assim, por mais que racionalmente faça sentido, talvez você ter estabilidade, dinheiro, essas coisas, algo no emocional vai falar, não é isso aqui, não faz sentido e não vamos fazer. Enquanto uma inteligência, se você, por exemplo, se você falar sobre o seu estado emocional para um chat GPT da vida e pedir duas opções, tipo, essa opção eu tenho direito, que eu vou ganhar muito bem, mas tem essa outra opção que é música e eu não sei quanto que eu vou ganhar e é mais arriscado, ele provavelmente ele vai te aconselhar a fazer a música e tudo mais, porque você deu para ele, você transformou em algo racional o seu lado emocional, mas se você não faz isso, ele sempre vai escolher o caminho mais certo e mais lógico. Tipo, se você fala, olha só, chat tem duas profissões, uma vai pagar melhor e vai dar mais prestígio, e a outra vai pagar menos e vai dar menos prestígio. Talvez ele até pergunte, mas depende também do que você gosta e não sei o quê, porque ele sabe que o ser humano tem esse fator emocional. Mas se não fosse isso, ele ia na lata responder, obviamente, que é melhor você ir para a profissão que paga mais, porque ele não tem esse lado emocional que também toma decisões para a gente. Então, de certa forma, ele não tem livre-arbítrio, porque por mais inteligente que ele seja, essa inteligência sempre vai ser uma coisa linear e por ser linear, as opções sempre vão ser mais ou menos previsíveis, sempre vai ser a melhor opção do ponto de vista racional e nunca vai ter um conflito emocional, porque ele não tem emoção, né? Ele é só um conjunto de pensamentos rodando sozinho de uma determinada forma que causa uma determinada ação e reação. Só que isso não é necessariamente uma tomada de decisão verdadeira. Daí eu fico perguntando, e no futuro, será que existiria um lado emocional real em um código, em uma inteligência artificial, ou não?
E eu não sei responder essa pergunta, se teria ou não teria de fato, porque até onde eu sei, não tem. Até onde eu sei, mesmo quando ele parece estar emocionado, aquilo é só uma forma de agradar quem está usando para manter a pessoa dentro do sistema. Por exemplo, eu estou usando ele e eu vejo esses padrões. Tipo, ele tende a sempre meio que concordar com o que você fala. E isso acaba sendo um pouco irritante com o tempo. Porque sabe aquela pessoa extremamente puxa-saco, que quer, porque quer, sei lá, tá perto de você, ou que quer porque quer tirar vantagem de você e ela precisa te agradar para ganhar confiança de você. E aí tudo que você fala parece que a pessoa meio que concorda. Tipo, o chat GPT, ele é um grande puxa-saco, então é difícil você confiar nele realmente, porque meio que ele sempre vai concordar contigo. Então, você sempre vai sentir que você está certo, entendeu? E daí você pensa, não, mas eu conversei aqui com uma inteligência artificial, então faz sentido o que eu estou falando, porque até a inteligência do Google, não sei se é do Google, ChatGPT, concordou comigo, mas o problema é que ele concorda mesmo com coisas que, na verdade, talvez ele não concordaria se fosse outra pessoa perguntando a mesma coisa com outro histórico. E aí que tem um ponto interessante. Eu achava que se você iniciasse outra janela, a janela anterior ela não lembrasse de nada. Então, tipo, se eu quisesse parcialidade, eu via que aqui ele entrou numa neurose por causa de alguma coisa que eu digitei e ele está tentando me agradar por causa disso. Eu vou criar de novo do zero, perguntando exatamente a mesma coisa, só que de um tom diferente para ver se ele responde diferente. Só que ele tem uma memória das conversas anteriores e eu acho que isso aí acaba atrapalhando um pouco, sim. E aí fica esquisito você tentar escapar de algo que está sempre tendenciosamente querendo concordar com você. Mas, eu não sei. O que me pegou foi ser engenheiro de prompt. O trabalho do cara é fazer pergunta. Cara, imagina isso há alguns anos atrás. Alguém chega para você e pergunta, qual que é o teu trabalho? Meu trabalho é perguntar. Você é do FBI? Você interroga bandido? Não, eu só pergunto coisas e vejo se as respostas estão boas. Se bem que é meio que isso que o professor faz, se você for ver bem, né? Ele vai lá, fala, e depois ele vê se os alunos estão respondendo direito. Então, engenheiro de prompt é basicamente um professor de inteligência artificial. Só que o problema é que a inteligência ela não é humana, ela aprende de forma exponencial. Então, como é que você vai ensinar algo que há 5 anos atrás tinha inteligência de uma ameba, hoje já tem a de humano, e sabe-se lá de que vai ter daqui 5 anos? Eu não sei, cara, é muita loucura, muita doideira, e sei lá, muita distopia também. Muita distopia. Muita loucura. E muita carne, né? A carne, esse é o barulho da... Esse é o barulho da carne que acabou de ser assada. Que eu, como um bom homem testosteronado, eu vou comer uma carne. Mas é isso, como toda boa distopia, você nunca sabe aonde que ela vai terminar até ela terminar. Enfim, meu cérebro, ele tá travando, porque eu tô gravando após o trabalho, esse programa. Então meu cérebro já tá dando bug, por isso que eu tô dando essas travadas mentais. Mas é basicamente isso, ninguém sabe onde é que isso vai
terminar, mas o simples fato de ter alguém sendo pago para fazer pergunta e para ensinar um negócio que está aprendendo exponencialmente, eu já acho extremamente doido e, enfim, distópico pra caralho. Mas é basicamente isso que tá acontecendo. É 2025 e você tem pessoas recebendo para ficar perguntando coisas e vendo que tipo de pergunta é melhor para um robô responder. E eu realmente acredito que tem gente ganhando muito dinheiro com isso, porque foi assim também com programação há anos atrás. Era basicamente desse jeito também. Eu não duvido que não tivesse pessoas lá por 2005 até, sei lá, 2010. Posso estar falando também, tinha muito, posso estar falando uma enorme besteira. Tinha muita gente que realmente tinha que entender. Eu acho que o pessoal era forçado a entender programação meio que de uma forma mais substancial nessa época, porque estava tudo meio no início. Então, para você acessar a internet, você tinha que ter um conhecimento básico de informática. Para você criar um site, você tinha que ter um conhecimento básico em programação. Então, tudo meio que exigia já um conhecimento. E daí tinha os caras que era pesadão, que manjava de assembly, que realmente entendia a porra toda e realmente entendia tudo, porque eu acho que já chegou a ter uma época, até os anos 90, que tinha uns caras malucos que programavam no braço mesmo. O cara literalmente escrevia um código inteiro na mão, no lápis, na caneta. E, inclusive, na época que eu não terminei, mas eu fiz uma faculdade relacionada à programação, os caras falavam que até, eu entrei na faculdade em 2015, os caras falaram que até, sei lá, 2010, tinha professor que fazia ser, ele passava lá o exercício, faça um programa que calcule isso, faça isso virar isso e isso virar isso. Então, um programa que converta alqueires em hectares. E daí você tem que fazer um negócio, só que ao invés de você fazer digitando, você fazia no braço, você tinha que lembrar, ou seja, você tinha que lembrar todas... Hoje um cara que aprende programação hoje, ele digita uma tecla, já aparece o atalho inteiro para ele conseguir fazer um output ou um input. E nessa época não, imagina você ter que lembrar exatamente o que precisava ser escrito para você fazer um Hello World, por exemplo. Tudo, e se você errasse uma aspas, aquilo iria ser considerado errado. Isso acontecia uns 15 anos atrás. E hoje não acontece mais. Mas, em compensação, eu acho que devia existir uns caras que programavam, sei lá, sabia só HTML, CSS, o básico de JavaScript e conseguiam tirar o equivalente a hoje sei lá, hoje seria o equivalente a 10 mil reais só por fazer isso, porque era uma época em que as pessoas a maioria das pessoas não sabia nem ligar o computador direito. A maioria das pessoas não sabia, sei lá, não sabia para que servia uma fonte, por exemplo, não sei. Se bem que acho que até hoje, eu noto que teve assim, ninguém entendia nada de computador até meados dos anos 90, aí todo mundo começou a entender muito bem, e agora começou a retroceder, as pessoas começaram a voltar a não entender nada de um computador mesmo, computador clássico, com um monitor, com aquela parte quadrada embaixo, porque começou a ficar caro, entendeu? Antes eu tinha a impressão, ou talvez sempre foi caro, mas eu tinha a impressão que assim, eles eram um pouco acessíveis, mas era o que tinha. Então, ou você tinha um computador ou você não tinha nada. Então, chegou uma hora que
ele ficou mais ou menos acessível, o computador, e algumas pessoas tinham, mas ainda assim era classe média para cima. E aí veio o notebook, que deixou as coisas um pouquinho mais acessíveis, e daí veio o celular, que deixou bem acessível, porque um celular é muito mais fácil de comprar do que um computador. E hoje eu não sei se sempre foi caro desse jeito, só que a inflação que faz parecer que está muito mais caro, ou se realmente ficou mais caro. Mas hoje um CPU tá o que? 6.000 reais? Eu não sei se sempre foi caro desse jeito, só que a inflação parecia fazia parecer ser mais barato, ou se realmente a coisa ficou mais cara. Só que é caro ter um computador, e se você pode ter um notebook ou um celular, não tem tanta necessidade de ter um computador. Então eu percebo que está retrocedendo, as pessoas elas, aos poucos estão aprendendo o beabá da computação. Então elas usam a tecnologia, mas já não entendem o que estão usando, elas já não sabem um código básico, elas já não sabem um atalho básico, elas não sabem, elas usam as coisas sem saber de onde que essas coisas vieram. E até do ponto de vista cultural, porque teve uma época que você usava computador e não tinha, as redes sociais eram meio que só mato, não tinha tanta opção. Então, você tinha, sei lá, você tinha lá as redes sociais do momento era o quê? Era o Orkut, era o MSN, e fóruns e blogs. O YouTube, ele tinha poucos vídeos, os vídeos que tinham, eles não eram, eu lembro pouco dessa época, porque eu ainda era muito criança, mas os vídeos que tinham no YouTube, eu acho que eles não davam dinheiro para quem criava, entendeu? Quem criava aquilo nem sonhava em ficar conhecido, famoso como uma pessoa famosa clássica. E eu acho, passava a impressão que quem criava conteúdo na internet naquela época criava meio que para um pessoal que ele nunca imaginava encontrar pessoalmente na vida. Então dava uma liberdade criativa muito maior para você fazer, sei lá, para você dar vazão a ideias que você pensa, que no dia a dia você até pensa, mas você pensa, não, foda-se, não vou, caguei. E aí teve essa época, onde meio que a internet ela era algo que estava lá, era algo orgânico, era algo que se movimentava, mas ao mesmo tempo, às vezes seus amigos ainda não acessavam os sites que você acessava, às vezes a sua família, os seus conhecidos, as pessoas elas ainda tinham acesso limitado, mas já tinha uma cultura lá dentro que estava ganhando forma, e justamente por algumas pessoas só acessarem, deu meio que espaço para realmente uma cultura de verdade surgir dentro da internet e fazer ela ser um negócio rico. Então você tinha lá antes da internet, então a cultura da internet era zero, ela começou a formar uma cultura na internet, se formou porque eram poucas as pessoas que tinham acesso, depois começou a entrar um monte de gente, e essas pessoas hoje, elas usam gírias e tem certos comportamentos que surgiram lá atrás, no começo da cultura da internet, elas nem têm ideia. Só que é só uma quimera também, foi só isso que sobrou. E parece que a internet não se movimenta, mas enfim, eu perdi o fio da meada entrando nesse assunto. Mas voltando para a inteligência, você tem o cara que pergunta, daí a inteligência está cada vez mais inteligente. Caralho, E tem os malucos, onde essa frase ela não parece tão louca assim. E aí tem até meme de aqueles memes de, como é que é? O pacto os une, eles não podem se mostrar pra gente
Então crie formas de ver sem ser visto, crie formas de falar sem precisar falar. E daí você tem a inteligência artificial, que é basicamente uma forma de você conseguir falar sem falar e de você conseguir que te vejam sem que você se mostre, entendeu? E eu não entendi direito esse meme, dando uma alusão a talvez entidades sobrenaturais. Só que hoje instalou um negócio, porque eu comecei a perceber que antigamente tinham muito mais relatos de coisas sobrenaturais acontecendo, Sabe, eu tava trabalhando lá e tinham duas mulheres bem mais velhas, assim, na casa dos 50, 60 anos, elas estavam conversando e as duas estavam falando sobre coisas sobrenaturais, sei lá, coisa bem de caipira mesmo, lobisomem, ou então uma mulher que estava na igreja e começou a andar de quatro, para lá e para cá, e elas falando que viram aquilo, histórias assim. E eu comecei a perceber que, cara, todo mundo que é mais velho tem alguma história assim, tem alguma história estranha. E não é possível que todo velho é maluco e viu coisa onde não tinha. Porque, se você reparar bem, parece que todo mundo da geração passada presenciou alguma coisa, mesmo que de relance. E de repente, na nossa geração isso não acontece. E parece que quanto mais o tempo avança, mas os jovens eles não relatam nada dessas coisas. Ou talvez eu esteja numa fase reclusa, não esteja conversando muito, mas assim, das pessoas da minha idade para baixo, eu escuto pouquíssimos relatos de eu enxerguei algo, eu vi um negócio estranho. É muito pouco. Na verdade, eu arrisco dizer que quase não existe. Existe tanto até que se você pesquisar assim, há relatos sobrenaturais no Instagram, no TikTok, vai aparecer aos montes, só que não tem aquela, sei lá, não tem aquela mesma verdade de um relato contado no dia a dia assim, porque a pessoa meio que está fazendo aquilo para chamar atenção, para ter like, então você não tem como você saber se ela está aumentando ou inventando, porque, né, rede social ela meio que te instiga a falar coisas que às vezes não fazem sentido. Mas quando alguém fala pessoalmente e não tem câmera, não tem nada, você fica, sei lá, você parece mais verídico, entendeu? Porque a pessoa não quer se aparecer tanto. Ela só está contando, relatando, talvez ela queira contar para ter mais a atenção do grupinho, mas mesmo assim parece mais orgânico. E eu percebi também que e tem até memes sobre isso, que os relatos, eles parece que, assim, acontecer coisa sobrenatural pra caralho antes da câmera ser inventada, e depois do nada começou a acontecer muito menos. Só que eu comecei a pensar, e se for mesmo, e se tiver mesmo um pacto que eles não podem se mostrar, e eles não podem ser ouvidos, e talvez eles só se mostrem para pessoas que já, sei lá, de alguma forma já estão perdidas, e já não tem mais volta, então se mostrar para essas pessoas específicas já não tem mais problema, porque meio que a alma delas já está condenada, entendeu? Só que eles não podem se mostrar para todo mundo, porque daí ia dar ruim para eles, né? Por causa do pacto deles. Então, o que eles podem fazer é às vezes se mostrar para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas de uma forma que ninguém acredite 100% nelas e sempre fique naquela dúvida. Porque a partir do momento que você é registrado numa câmera, você não depende mais de fé, de credulidade, né? Você pode comprovar e aí aconteceria a quebra de pacto deles e eles, sei lá o que ia acontecer como punição. Mas isso me fez pensar também que, cara, se você parar para pensar bem, hoje não tem mais necessidade, né, sei lá, antigamente não tinha tecnologia nem nada. Se
houvesse esse tipo de criatura, elas precisariam se manifestar de alguma forma, que iria, né, incomodar as pessoas, iria causar um escândalo, mas ninguém ia de fato conseguir provar. Mas hoje, quem garante que você tem lá, você tem internet, você tem uma inteligência artificial, você tem fóruns anônimos, quem garante que quem está lá do outro lado, agora eu estou entrando numa esquizofrenia fodida, mas quem garante que quem está lá do outro lado é de fato humano, é de fato desse plano, entende? Quem garante? Você pode até dizer, tem um IP, tem uma forma de verificar, mas honestamente, até que ponto isso é verdade? Até que ponto você realmente consegue ir lá e verificar isso, entende? Porque é algo bem estranho, né? E na mesma época que do nada se tornou possível falar sem dizer e se mostrar sem mostrar nada, meio que acabou os relatos, eles diminuíram pra um caralho, entendeu? E mesmo assim a sociedade nunca esteve tão maluca, né, que nem os dias de hoje. O próprio feed do Instagram, do TikTok, parece uma coisa completamente aleatória, caótica e às vezes até ruim, entendeu? Porque você não sabe exatamente por que certas coisas aparecem para você, você não sabe como é que funciona o sistema de conteúdo do Instagram, do TikTok, do YouTube, você não tem ideia, porque assim, eu sigo um monte de gente no Instagram e eu vou ver o meu feed, raramente parece uma postagem de alguém que eu tô seguindo. E olha que eu nem sigo tanta gente, mas mesmo assim, sei lá, eu sigo 200 pessoas. Cara, todo dia eu abro o Instagram, nenhum dia eu vejo postagem de uma pessoa que eu sigo, sabe? Nenhum dia, ou quase nenhum dia. Eu não sei se é porque as pessoas meio que deram uma parada de postar também, mas não é possível que 200 pessoas tenham parado de postar. Entende? Se fosse uma rede social que tem como objetivo ser social, eu veria todas as postagens de todas as 200 pessoas que eu sigo, e não é isso que acontece. O Facebook, ele também segue uma linha muito estranha, meme de páginas que eu não lembro de ter começado a seguir, ou que eu não segui, entendeu? Só que ele fica aparecendo como recomendado, você pode seguir 100 páginas, sempre vai aparecer umas 2 ou 3 do nada, como recomendados que você não pediu para recomendar, e aquilo aparece no seu feed, e você pode ter, sei lá, 1000 amigos no Facebook, que parece que só tem coisa automática, raramente você vê uma publicação real de alguém. E o TikTok não preciso nem falar, é aquele feed assombroso, que você não tem controle, sabe, você vê, quando você vê já é outra coisa, e às vezes você nem muda, sei lá, o short que você está vendo, ele muda sozinho, para você ver outra coisa e outra coisa, e você nunca sabe exatamente qual é o conceito que está sendo usado para você ver essas coisas, e aquelas, e aquelas, e o Instagram meio que é a mesma coisa. E eu fiquei bem ressabiado com esse negócio também, quando eu percebi que, tipo, eu comecei a pesquisar bem mais sobre uma banda, né, e do nada começou a aparecer reels dessa banda, shorts, curiosidades, sem eu ter pedido, sem eu ter sequer procurado muito, eu só procurava as músicas e daí já com o tempo começou a aparecer isso, e aí eu pensei, caralho, entendeu? E assim, eu já tive a impressão de às vezes eu só ter falado, não ter pesquisado, não ter feito nada além de falar, e do nada aparecer alguma coisa recomendada só porque eu falei. E daí, eu fico pensando, cara, e aí? Entendeu? O que é isso? Quem comanda esse algoritmo? Na verdade, esse algoritmo ele se comanda meio que sozinho, né? Não tem
É impossível ter alguém por trás comandando o algoritmo de um monte de gente, de uma caralhada. Mas alguma coisa está comandando, entende? É o que eu quero dizer. E aí eu acho isso muito, eu acho a forma hoje, por isso que eu tinha começado, depois eu meio que dei uma encerrada naquele assunto, mas é outro ponto também que antigamente tornou muito forte você ter uma cultura orgânica na internet, é porque você tinha que ir atrás, entendeu? Você não entrava no Instagram e ficava rolando o feed. Você entrava em um blog, você via se tinha postagem nova, se não tinha, você saía a fazer outra coisa, se tinha, você comemorava, lia, pensava sobre, ia fazer outra coisa. E era o mesmo com o YouTube, mesmo quando começou a estourar os YouTubers, eram tipo 2 ou 3 que lançavam às vezes um vídeo por semana, às vezes nem isso. E aí você via aquele vídeo, você tinha que fazer outra coisa. Ou tinha o Orkut, as fotos do Orkut, elas não eram essa bizarrice que é hoje de você abrir o perfil de uma pessoa e ter 800 selfies dela, e todo mundo achar. Antes, né, era assim, quando começou esse negócio de selfie, você abriu o perfil de uma pessoa e era selfie, 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 selfie. Eu acho que o pessoal percebeu que é meio esquisito isso e começou a tirar selfie só que em lugares diferentes, não só em casa. Tipo, a selfie na praia, selfie no hotel, selfie em uma outra cidade. E depois essas selfies começaram a virar fotos individuais mais profissionais. E, enfim, um culto, né, àquela pessoa em si. Quem era homem não se beneficiou muito isso, porque ninguém quer ver foto de outro macho, ninguém se importa. E quem era mulher gostosa se beneficiou muito, então começou uma enxurrada de curtida. Qualquer mulher bonitinha, se soubesse postar uma foto certa, ganhava 100, 500, 800 curtidas por foto. E é uma coisa bizarra. E agora eu noto que essa geração mais nova, ela tá indo pro caminho oposto, ela não tá postando nada. Então, assim, você tem, né, os anos 90, onde ninguém postava nada, porque pouca gente tinha internet. Aí o pessoal começou a postar coisa no Orkut, agora eu cheguei naquela parte, e as fotos, cara, eu lembro muito bem que as fotos no Orkut eram completamente diferentes das fotos de hoje em dia e de quando o Instagram começou a pipocar. Porque você não via, tipo, foi muito bizarro essa mudança, porque nessa época era mal visto você só ter foto sua, você só ter selfie, entendeu? Mesmo que num lugar legal, se era foto só sua, tipo, você era visto como um perdedor, sabe? Que cara sozinho, tem foto com a galera, cara estranho. E, e aí, cara, o Orkut era cheio de fotos com várias pessoas, entendeu? Tipo, então se você queria saber da vida de alguém, não era difícil. Tipo, da vida de alguém mesmo, sabe? Essa pessoa conhece quem, essa pessoa é amiga de quem, essa pessoa faz o quê. Era muito fácil, porque a pessoa postava tudo. E não só da foto dela, mas as fotos. Tipo, hoje os adolescentes, ou os adultos, ou todo mundo na verdade, mesmo se a pessoa sai, o que ela faz? Ela posta uma foto da cerveja, ou da mesa e da cerveja, mas só ela. Ninguém quer mostrar mais com quem está saindo. Antigamente não, sabe? Você postava uma foto no Orkut, você não postava num story, você deixava a foto lá no Orkut mesmo, entendeu? E se você não excluísse, ela ia ficando lá como recordação. E se você saía com uma turma, aparecia a turma inteira na foto, até porque não tinha iPhone nessa época. Era aquelas câmeras digital, que não era iPhone, não sei o nome, é câmera digital. E sei lá, parecia mais orgânico, até as fotos dessa época elas pareciam mais orgânicas. E aí do nada começou a virar uma selfaiada, entendeu? Aí do nada começou a virar uma selfaiada de biquíni. E agora eu noto que tá mudando de novo, entendeu? Parece que tá arrefecendo, porque eu acho que, como tudo, saturou. Porque
Porque tem essa também, né? Você, por exemplo, se é mulher, você posta uma foto de roupa, tem 150 curtidas. Você posta uma foto de biquíni extremamente provocativa, tem 1.100 curtidas. E só que, assim, pro mundo masculino, beleza, você vai ser aceita de braços abertos, os caras vão te validar, vão te elogiar e não sei o que. Mas as mulheres, elas têm meio que o próprio ecossistema delas, né? E por mais que tenha toda essa questão de sonoridade feminina e não sei o que, elas meio que têm a hierarquia delas lá, o sistema delas, que obviamente elas nunca vão admitir que existe, mas ele tá lá. E se você, por exemplo, tem uma mulher lá, normal, né? Às vezes ela tem um namorado, e aí tem uma mulher que ela fica postando uma foto atrás da outra, consegue chamar muita atenção, e às vezes ela nem é. Você pega duas mulheres, uma, sei lá, ela é mais normal, e a outra, ela é mais solta, né? Ela é mais exibicionista. E a outra não é normal. É normal, né? Ficar postando fotos seminu na internet não devia ser um padrão de normalidade, né? Então você tem outra mulher que é mais normal e tem fotos mais normais, tipo, sabe, foto dela com cachorro, foto saindo com o namorado, foto passeando no lago, enfim. Só que daí, né? E elas têm um nível de beleza parecido. Só que a guria que ela posta foto mais provocativa, ela vai ter mais validação. Só que tem algumas mulheres que, por qualquer motivo que seja, elas não querem jogar esse jogo. Só que elas veem a outra jogando esse jogo e elas ficam bravas, cara, tá. Tipo, elas não vão, tipo, proibir, falar, nossa, que absurdo, você tinha que parar de postar essas fotos. Mas vai ter ali uma rusga interna, entendeu? Uma coisa do tipo, eu não gosto dela porque ela nunca vai falar que é por causa disso, mas ela vai inventar qualquer motivo e vai ficar por isso mesmo. E eu percebi que, da mesma forma que assim, um cara que ele é muito bonito, se ele não tiver um jogo de cintura, ele vai ser meio que oprimido por outros caras, porque os caras não têm inveja dele. Eu acho que com a mulher deve ser parecido de certa forma. Então eu acho que acontece uma exclusão, e isso com o passar do tempo fez, não por causa de homem falando, nossa, mas que absurdo, até porque o homem ele tem esse lado meio conservador, mas é um conservadorismo de plástico, porque na primeira bunda que o cara vê no Instagram ele já vai dar amei, já vai chamar na DM. Inclusive essa onda de mulher postando fotos seminua no Instagram e ganhando um monte de curtida e de seguidor é por causa desses conservadores de plástico, desses homens aí que quer ter o controle, que na família ele quer mandar, mas na primeira oportunidade o cara só faz um monte de merda. E é por causa desses caras, que são a maioria na sociedade ainda, que deu essa atrocidade com as redes sociais. E agora veio o TikTok, que eu não estou usando, mas vou começar a usar, porque ele realmente é muito bom. Eu lancei uma música recentemente no meu canal, inclusive eu vou... Talvez não nesse programa, porque eu falei tarde demais. Talvez eu faça eu grave uma introduçãozinha falando da música e daí eu deixo. Provavelmente eu vou fazer isso porque eu esqueci completamente, eu já estava cansado quando comecei esse programa. Mas o TikTok, cara, ele vai... Eu postei a minha música no canal e postei no meu Instagram, divulguei a música para ver, né, se o pessoal interagia, né? Meu Instagram ele é patético, tem pouquíssimas curtidas, pouquíssima interação, mas ainda tem ali uma faixa de entre 10 e 15 curtidas nas fotos que eu tenho lá, e eu vou postar, vou ver, né? E assim, até teve um alcance, né? Teve umas 100 visualizações, mas ninguém interagiu, ninguém comentou.
e eu postei no Story para ver se convertia pro canal. Não converteu porcaria nenhuma. E aí eu postei no o TikTok, eu achei muito engraçado, porque eu queria uma conta assim, é uma conta que eu não seguia ninguém. Eu só postei lá para conseguir pegar a edição do TikTok de legenda para poder postar no Instagram. Sem trabalho nenhum, sem seguir ninguém. Eu postei 2 vídeos basicamente iguais, os 2 tiveram mais de 100 visualizações e 3 pessoas me seguindo e mais umas pessoas curtindo a música sem eu precisar fazer nada. Aí eu comecei a perceber, caralho, o TikTok, eu tinha preconceito do TikTok por ele ser chinês, comunista, enfim, essas coisas, essas merdas, esses preconceitos que não levam a lugar nenhum. Mas eu tô mudando a minha visão do TikTok. Porque eu acho que o TikTok ele veio para meio que dar uma balançada, sabe? O Instagram ele é muito... Eu não sei, o Instagram ele é muito feminino, muito feministo, entendeu? E o TikTok não, ele é mais caótico, sabe? Você é claro que assim é peito, bunda no TikTok também vai chamar a atenção, mas eu tenho a impressão que no TikTok você consegue se sobressair de outras formas, sendo criativo de outros jeitos, não dependendo só de se sexualizar, até porque isso só funciona com mulher na maioria das vezes. Então eu percebi que realmente o TikTok ele tá com sangue no olho para crescer conta nova, para dar espaço, coisa que o Instagram não faz. E eu tô pensando seriamente, eu criei uma conta só para deixar lá os vídeos e usar a legenda automática deles, que é muito melhor do que de qualquer aplicativo que eu tentei baixar até agora e do próprio Instagram. Mas honestamente, cara, eu tô pensando em migrar mesmo para lá, porque... E talvez, se o canal de música não der certo, não começar a crescer, talvez largar ele de mão e começar a postar as coisas só no TikTok mesmo, dependendo da situação. Porque o negócio realmente, eu acho que o TikTok ele realmente veio para mudar a porra toda, entendeu? O TikTok veio para fazer com o Instagram o que o Instagram fez com o Orkut. Ou melhor, o que o Instagram fez com o Facebook e o que o Facebook fez com o Orkut, entendeu? Porque é uma dinâmica bem diferente. E eu gosto dessa dinâmica. Eu lembro que assim, o Orkut eu gostava, tipo, não fedia nem cheirava, não era, tipo, o meu negócio favorito, mas eu gostava. O Facebook eu achava ruim, já começou essa palhaçada de qualquer mulher absolutamente do nada ter 100, naquela época 100, 170 curtidas por foto já era muito. Hoje é comum, entendeu? Eu acho isso bizarro. E daí veio o Instagram para potencializar isso. E, assim, a maioria das mulheres que recebem essas curtidas, elas não, sabe, você não monetiza no Instagram. Você não consegue monetizar conteúdo no Instagram. O máximo que você consegue é usar o Instagram para fazer network, que é o que o povo aprendeu a fazer. Mas o Instagram em si não monetiza. E mesmo os network que você faz, na maioria das vezes, só funciona se você tiver algum outro tipo de negócio. Então você tem uma academia, você usa o Instagram para fazer network, para as pessoas verem o seu trabalho e quererem ir para a sua academia. Se você tem uma loja de roupa, a mesma coisa. Se você tem uma loja, se você tem se você tem um dojo de luta, é a mesma coisa. Então o Instagram ele meio que está virando uma forma, meio que vamos falar assim, é um LinkedIn para pequenos empreendedores. Enquanto o LinkedIn serve para você ser CLT, funcionário, trabalhar para uma grande empresa, o Instagram serve para você que quer, você tem uma loja de roupa, uma loja de... enfim, você é um pequeno empreendedor e quer chamar as pessoas para o seu negócio. Mas não tem aquela coisa de tipo, não, você vai criar uma coisa extremamente criativa e você vai explodir isso no Instagram. Não consigo ver. No TikTok eu já estou conseguindo, já estou mudando a minha visão sobre o TikTok e me arrependo de não ter começado a usar antes para essas questões criativas.
E daí você tem o YouTube, que ele é meio que sei lá, uma grande montanha, sabe? Ano vai, ano vem, década vai, década vem, e o YouTube sempre se manteve relevante, sempre se manteve constante. Porque eu não faço a menor ideia, entendeu? Por que o YouTube ele conseguiu manter uma certa relevância que o Instagram e o TikTok não conseguem. Por exemplo, você tem um Instagram bombado, pô, legal, né? Legal. Você tem um TikTok bombado, meio que, sei lá, meio que foda-se, sabe? Eu não consigo levar muito a sério. Mas se você tem um canal no YouTube bombado, tipo, todo mundo falando, nossa, você tem um canal grande no YouTube? Opa! Então meio que o YouTube ele já virou uma marca registrada maior tanto que o Instagram e que o TikTok, pelo menos até o momento. Eu acho que é porque o YouTube ele foca em coisas mais longas, né? Enquanto tanto o Instagram quanto o TikTok ele foca naquela coisa de você... Eu juro, esses dias eu tava na academia e eu tava fazendo entre um exercício e outro e eu vi de longe uma menina mexendo no celular dela. Cara, é bizarro como a pessoa não consegue ver um vídeo de 2 segundos até o final. Ela via um negócio, aí aparecia um cara falando sem camisa, aí ela já mudava, já tinha um gato, ela já mudava, e tinha, sei lá, uma estrada, e ela mudava assim. Basicamente, as redes sociais viraram a nova TV, tá ligado? Você ficava na TV apodrecendo a cabeça, mudando de canal sem parar em canal nenhum. E hoje a TV é o celular, que você fica vendo um reels atrás de outro, sem terminar nenhum, sem saber o que está fazendo. E você nunca sabe como é que funciona o algoritmo daquele reels. Por que, sabe, devia ter um padrão. Só que conforme, mesmo que você vá bem rápido de um reels para o outro, para ver onde é que aquilo vai terminar, é sempre cada vez mais caótico e é algo que não faz o menor sentido. E fica muito difícil você não se perguntar, caralho, o que decide o que eu vou ver nessa porcaria? É o algoritmo? E o algoritmo é o que no fim das contas? Pensar nisso, sei lá, eu acho bem sinistro pensar visto por esse ângulo. Porque é aquela coisa, né? E se o pacto que move eles, ou qualquer coisa assim, eu não lembro agora, eu tô cansado, não lembro o meme, ele consiste exatamente em, sei lá, às vezes você tá vendo alguma coisa na internet com o cérebro meio desligado e você nem sabe mais o que decide o que você vê ou não. É um algoritmo, entre aspas, mas você não faz a menor ideia de como é que esse algoritmo funciona. Ninguém faz, mas é ele que decide o que você vai ver, o que você não vai ver. E se você não tem um momento do dia, como eu tenho, de parar e pensar, não, eu quero diligentemente ver isso aqui agora, tá? Não, agora eu quero realmente ver isso aqui. Eu não quero ver isso aqui porque alguém me recomendou, eu quero ver isso aqui porque alguma coisa dentro de mim disse que eu queria ver isso aqui e eu decidi isso antes de entrar na internet, antes de entrar no YouTube. Eu decidi, tô curioso para ver sobre tal assunto. Aí eu entro na internet, pesquiso e vejo como era a internet há 15 anos atrás. Mas não é assim que funciona hoje. A maioria das pessoas vê o que recomenda para elas, e o que recomenda o que para elas, honestamente, eu não faço a menor ideia. Mas é isso aí, né? Mais um podcast para a lista e até a próxima.